cheguei! Então, no vídeo de hoje eu vou fazer um bate-papo sobre assuntos muito importantes que no final levam ao feminismo liberal, que são a sexualização e objetificação da mulher, a indústria pornográfica e suas consequências não só para a mulher, mas também para as crianças, e, por consequente, o feminismo liberal, o que ele é, o que ele aborda e se ele realmente é um feminismo, né? Espero que mais uma vez vocês entrem para assistir esse vídeo com a mente aberta, buscando aprender, buscando se tornar pessoas melhores para a gente conseguir conviver melhor em sociedade. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e comentar aí o que você achou e outros temas que você quer ver. Solta a vinheta! Gente, então, hoje eu tô aqui com a minha amiga Milena e ela sempre me ensina muito, principalmente sobre o feminismo, que é um assunto que eu gosto muito, que eu luto muito e eu falei assim, Mi, então vamos discutir? Surgiu toda a questão sobre um perfil específico no Instagram que objetificava e sexualizava as mulheres e utilizava disso como renda financeira ou até pra vender seus outros produtos, né? E ela até me falou, isso é muito parecido com o feminismo liberal, bate muito na tecla da pornografia, e eu falei assim, então vamos discutir sobre tudo isso. Se você faz parte dessa sociedade, você é machista. Cabe você estar aberto para se desconstruir, é o que a gente vai tentar fazer nesse vídeo. O que é um objeto, né? Um objeto é uma coisa que não pensa, que não tem opinião, que ele só existe para satisfazer uma vontade de alguém ou agir sob a ordem de alguém, né? Uma sociedade patriarcal, que é a sociedade que a gente vive, a mulher é meramente um objeto para satisfazer as vontades do homem, né? E ela só é valorizada por isso. Foi perto da Revolução Industrial, eles começaram a utilizar a mulher para ser modelo, né, para assim posar, ou até só posava e aí copiava em desenho, em óleo, enfim, para realmente não era para dar a liberdade da mulher, ou enfim, apesar de ser o que as mulheres acreditavam na época. As mulheres falam assim, ainda bem, agora a gente pode aparecer de shorts, de saia, agora a gente pode estar numa propaganda. Mas, na realidade, o que estava acontecendo é que elas estavam sendo usadas para fazer o comércio, né, para fazer publicidade mesmo, a propaganda da Revolução Industrial, e de que agora eles podiam fazer cartazes, e eles conseguiam colocar pinturas assim. Então, foi uma falsa ideia que as mulheres tiveram de liberdade, porque, na verdade, era o que o homem queria, exatamente o que o homem queria era que ela fosse lá e fizesse isso porque favorecia todos os gostos dele. Inclusive, ele olhava para aquilo, via um objeto, uma mulher que era um objeto. Tinha até umas feições, tipo assim, um olhar ingênuo, mas posições sensuais, sexuais mesmo, feitas para o homem pensar nisso, né, ir para esse lado de pensamento. E para fazer uma propaganda de alguma coisa que não tem nada a ver com a mulher em si. Só serve mesmo como um objeto, e é isso. A questão da Mel Maia no Twitter, quem tem Twitter sabe. A questão da Melody, por exemplo, tipo, crianças praticamente que se sexualizam e ainda utilizam o argumento de que os corpos são delas, que é um argumento que o feminismo liberal usa, mas enquanto isso, quem ganha com isso são os homens, que eles podem utilizar dessa imagem delas, desse corpo delas, para sexualizá-las. E o que é sexualizar alguém? É tornar alguém meramente sexual. Tipo, ela é só um objeto sexual. E enquanto isso, ela acha que ela tá se empoderando, mas não é isso. Empoderamento não é sobre isso. Empoderamento é muito maior. E ainda mais no feminismo hoje em dia, que a gente tem lutas muito maiores do que só você poder usar um short, sabe? E o feminismo liberal, né, ele defende coisas que não libertam o coletivo, libertam somente mulheres individuais. Quem são essas mulheres individuais? São mulheres que já nasceram num privilégio. São mulheres brancas, mulheres ricas, que não sofrem diretamente com o patriarcado, né? Muitas vezes. E elas utilizam disso para tentarem se libertar de uma certa maneira. Mas a luta é muito maior do que isso, né? Então, a sexualização da mulher ainda nem como se fosse a dela própria, né? A sexualização dela para com ela mesma, para o próprio prazer dela. Não, é pro prazer do homem. Ela tá ali, a imagem dela é feita, é usada, isso até vai pra pornografia, pro prazer do homem. Então, tipo, a mulher só importa como objeto ali até o homem atingir o nível extremo de prazer dele e a mulher
pouco importa, é literalmente só um objeto mesmo. O feminismo que não luta contra a supremacia masculina não é feminismo. E é isso, se o homem não se incomoda com o seu feminismo, não é feminismo. Para o nosso movimento estar certo, estar realmente fazendo alguma diferença, estar lutando pela liberdade, pela igualdade, enfim, das mulheres, a gente tem que ter na cabeça que o homem vai se sentir incomodado. Ele tem que se sentir incomodado. Porque se ele estiver gostando disso, se ele estiver sentindo prazer, a gente só tá perpetuando o que já acontece. Não é nada que a gente tá conquistando. A gente só tá ainda se iludindo, né? E isso vai muito baseado no que a gente já cresce nesse patriarcado, já cresce nesse movimento todo. Então a gente cresce com esse pensamento mesmo. E ainda acha que a gente tá se libertando, quando na verdade a gente tá fazendo exatamente o que eles querem, né? O que você tá ganhando com isso como mulher, como sua liberdade, e o quanto os caras estão ganhando com isso, com o que você tá fazendo, sabe? Será que é mesmo o seu corpo, suas regras, ou você tá sendo manipulada pra isso mesmo, né? Isso dá pra entrar na questão da pornografia, por exemplo. O que é a pornografia? É algo que é feito de homens para homens. E apesar de sim existirem mulheres que estão no meio da pornografia por vontade própria, ainda assim uma maioria muito grande é de mulheres que estão sendo abusadas, que estão sendo oprimidas, que estão sendo estupradas. Hoje em dia a gente vê que muitas crianças estão tendo acesso cada vez mais cedo na pornografia, né? E é uma pesquisa que mostra que de 2008 a 2011 a exposição de crianças menores que 13 anos à pornografia aumentou de 14% a 49%. E num país onde não tem uma educação sexual propriamente dita, nem nas escolas, a sexualidade mesmo é um tabu, então em casa ninguém fala sobre sexualidade. Aí chega um momento quando a criança entra na puberdade ou numa idade que você tá curioso com o seu próprio corpo, aonde ela vai acessar isso? Na internet. E aonde fala sobre sexo? Na internet. A pornografia, né? Só que o que é pornografia? São vídeos horríveis, assim, violentos, muitas vezes, com padrões de beleza absurdos, com coisas que não são verdade e, enfim, a criança vai tirar a base daquilo, do que é sexo. E aí ela vai crescer com aquilo na cabeça e ela vai acabar objetificando as mulheres, porque nos vídeos pornôs as mulheres são totalmente objetificadas, elas são meramente um objeto sexual, quase uma boneca de plástico para fazer o que o homem quer. Nesse mesmo site fala que 88% das cenas de pornografia incluem atos de violência e desses 88%, 95% das vezes a pessoa que está sendo violentada, que normalmente é a mulher, ela não reage ou reage com prazer. Então o que a criança vai pensar disso? Que a violência gera prazer. Então a criança cresce com uma ideia totalmente deturpada do que é o sexo, do que é a mulher, do que é de como você trata uma mulher, de como você vê uma mulher. E aí isso vai levar em inúmeras questões que a gente tem hoje na sociedade machista que a gente vive, né? O que eu fui pesquisando, muitas entrevistas mesmo, ou conversas com atrizes, ex-atrizes pornôs, ou meninas que participavam daquela casa da Playboy, e elas falando isso, e falando que às vezes em algumas cenas de sexo era pra fingir um estupro, e o diretor falava pro cara, tipo, você nunca vai conseguir esse sim, pra estimular o cara a fazer uma cena melhor. Então é isso que passa mesmo pra cabeça das crianças, porque tem muitas cenas, muitos pornôs sobre estupro. Isso tá tudo bem, tá normal, é tão normal que o menino assiste na TV, assiste no computador, onde ele quiser. Então, tipo, não dá pra normalizar isso. Ah, mas a mulher tá lá porque ela quer. Ah, ela tá lá, ela escolheu. Muitas mulheres, não fazem ideia de onde estão entrando no momento que entram. Todas as que eu li que deram declarações sobre isso falaram que elas estavam assustadas, tinham tipo, perdido emprego, perdido moradia, perdido tudo. E aí um cara chegou e falou, você é muito bonita, animou, levou a autoestima da mulher. Falou assim, você quer ganhar muito dinheiro, um dinheiro fácil, rápido, não sei o quê. E aí a mulher aceitou e foi entrando. E a mulher, antes de ir pro lugar, ela assina um documento falando como vai ser a cena e sabendo tudo que vai acontecer com ela. E aí, é o consentimento e ok. Só que quando ela vai lá, muda totalmente a história. E mudam, e aí o cara faz outra coisa, e aí bate, às vezes força ela a fazer outras situações. E na cabeça da mulher, fala assim, é só falar que não que o cara vai parar. Só que pra ela, se ela falar que não, primeiro que a empresa nunca mais vai contratar ela.
ou o cara, o empresário, o cara que tá contratando, ou o cafetão, como muita gente chama, ele não vai mais credibilizar, não vai dar mais dinheiro, não. E aí a menina faz o quê? Porque vocês já viram a Mia Khalifa, por exemplo, quão difícil é você ser uma ex-atriz pornô e ser contratada e ser levada a sério e conseguir ter sua credibilidade? Muitas delas, uma até falou, vou ler o relato aqui. Demorou anos para eu perceber o quão manipulada e usada eu tinha sido. Eu nunca poderia admitir isso pra mim na época, porque fazer isso seria reconhecer como eu estava numa situação sombria e assustadora e quão pouco no controle eu estava. Então, elas mesmas, mulheres, estão lá e acham, falam assim, como é que eu vou reclamar? Eu posso dar uma festa nesse casarão quando eu quiser, eu posso ter o que eu quiser, eu tô aqui, sabe? Como que eu vou reclamar? Mas tem muito pra se reclamar e tá tudo bem reclamar. E tá na hora da nossa sociedade, da gente parar de olhar pra essa mulher e assim, mas entrou aí porque quis, vai fazer o que agora? Tipo, não é assim. E se ela entrou porque quis e depois viu que não é assim e quis sair, a gente tem que saber aceitar e abrir os braços da sociedade para essa mulher. Não adianta rejeitar e virar as costas, sabe? Porque é isso que acontece. É por isso que as mulheres continuam nesse mercado de trabalho, mesmo sendo horrível. Menos de 10% dos filmes pornôs tem beijo, risada, carinho ou elogio. É só violência mesmo. Ou vai direto pra parte sexual, ou é violência e é isso. E quando a Mi falou da questão da educação sexual, ninguém tá falando que vamos ensinar para as crianças pequenas quais são as posições sexuais. Não é isso. É o mínimo de educação sexual para ela saber o consentimento, para ela saber o que vai acontecer, as próprias mudanças do corpo da criança. Para a criança se sentir confiante e com uma boa autoestima. Que é exatamente para ninguém olhar para esses filmes e achar que aqueles corpos completamente idealizados, completamente fora do que é o normal, achar que aquilo é normal e se sentir mal. E aí as crianças vão ter relações entre si muito mal feitas, muito mal construídas, porque vão achar que é esse tipo de relação que acontece, que aí só tem relação sexual, não tem mais nada, nada importa na hora da relação sexual, não tem que ter uma carícia, não tem que ter um sentimento, e vai levar só pra esse lado, sendo que não é assim, e não é essa a representação ideal. E as mulheres que são representadas nos filmes pornôs são padrões absurdos, assim, que são também impostos sobre a gente, que são mulheres que provavelmente passaram por procedimentos estéticos que a gente nem imagina, com depilações, assim, absurdas, que também não é real, porque mulheres têm pelos, mulheres adultas têm pelos, e também o que representa, né, não ter pelos. Representa uma sociedade que vive numa cultura da pedofilia também. Então, tipo, as mulheres, elas se submetem a procedimentos para parecerem mais jovens, porque os homens querem mulheres com aparência jovem, ou as meninas jovens já são ensinadas que as meninas amadurecem antes que os meninos. E, assim, o que comprova isso, né? Para as meninas quererem ficar com caras mais velhos, porque elas acham que são mais maduras. Inclusive, se tiver meninas pré-adolescentes assistindo esse vídeo e algum cara falar pra você que você é madura pra sua idade, por favor, denuncie esse cara. Meninas jovens começam a ficar com caras mais velhos. Por quê? Porque são meninas que são fáceis de manipular e fáceis de moldar, né? E é o que a sociedade patriarcal... A gente tá falando muito de sociedade patriarcal, pra quem não sabe, é uma sociedade em que os homens, eles dominam, tomam o poder. Então a gente vive uma sociedade onde o poder é dos homens. E então é muito fácil moldar uma pré-adolescente, uma criança, uma menina jovem que ainda tá se conhecendo o mundo, pra ela se submeter a tantas coisas que o patriarcado faz as mulheres serem submetidas, né? Uma delas é o próprio padrão de beleza. Qual que é o padrão de beleza hoje em dia? As mulheres magras, mulheres brancas. Hoje em dia, quem tem o poder? Pessoas brancas, pessoas que têm o tempo e têm a disposição para frequentar academia, fazer dieta, comer comidas caríssimas, para ela ser magra. E ser branca tá no padrão, porque hoje a supremacia é branca, né? A gente já pode, acho que, entrar um pouco na questão do feminismo liberal, porque
O que eu tava falando, que quando nós mulheres, no começo desse vídeo eu falei, todo mundo é machista, inclusive nós mulheres. E a gente perpetua isso. A gente não é só ensinada, né? A gente não é só ensinada a achar normal, mas a gente é ensinada a se subordinar nessas situações. É isso que a gente cresce, e tá tudo bem, sabe? O importante é você ter a noção disso e saber se desconstruir com isso. Então, quando a gente fala que tem mulheres que estão ali dentro e as mulheres falam, eu realmente quero estar, eu realmente gosto disso, eu realmente gosto de ser submetida a essas situações, essa mulher, ela tá sim sendo controlada por esse patriarcado. Influencia e leva a gente a isso. A gente já nasce, cresce com pequenas frases, com pequenas coisas que vão levando a gente a pensar nisso. Sabe, às vezes quando a gente é criança em um desenho nem percebe, você já vai sendo encaminhado para esse pensamento. E aí quando um homem chega e te oferece, olha, não, vai ser uma condição muito boa, fala, você é uma menina muito madura para sua idade, sabe? Ou quando a sua avó te fala assim, não, porque os homens amadurecem depois mesmo. Mas por que eles amadurecem depois? É porque a sociedade coloca a mulher com 15 anos para ter uma responsabilidade que um menino de 15 anos não tem. Isso tá errado. As mulheres são tornadas adultas muito antes da época e os homens são infantilizados até muito depois da época. A justificar as atitudes, né, dos homens, tipo, não, mas é homem. Não, mas você é mulher, você tem que se comportar de maneira melhor. Mas não faz o menor sentido isso. Todo mundo tá submetido a isso e a ser levado por esse caminho. É o que a gente chama de machismo estrutural, racismo estrutural. O preconceito que já tá tão enraizado, porque ele tá aí há anos. E a gente faz parte da nossa cultura já. Vou voltar a bater na tecla. Se o homem não tá se sentindo incomodado com as mudanças que a gente tá fazendo, se tá dando prazer pra ele, se ele tá ficando feliz, se ele não sai da zona de conforto dele, mesmo esse homem que está super na vontade de entender o lado das mulheres, de participar, de mudar, de fazer diferente, ele vai ter que sair da zona de conforto dele pra falar, isso me incomoda mesmo, porque eu não sou mais o centro da atenção, eu não sou mais o que vai mandar, eu não sou mais o que vai controlar tudo, que vai poder manipular. Não é. Isso tira o homem da zona de conforto. E se a gente tá fazendo assim, é porque tá certo. Mas se não tá fazendo, se eles estão gostando, se eles estão achando legal, é porque tem alguma coisa errada nesse feminismo. É importante a gente reconhecer o que é imposto sobre a gente e o que a gente faz por vontade própria, sabe? Por exemplo, a feminilidade é uma coisa que é imposta sobre a gente. E aí vem a questão do gênero. O que é o sexo e o que é o gênero? O sexo é o sexo biológico, aquilo que os nossos cromossomos sexuais determinaram assim que a gente nasceu. Antes da gente nascer, né? Enfim. E o gênero é aquilo que a sociedade impôs, é aquilo que é a maneira que a gente vive por causa do nosso sexo. Tenho meus cromossomos sexuais XX, então eu sou biologicamente mulher, mas eu pratico a feminilidade, né? Eu tenho cabelo comprido, eu uso maquiagem, eu uso roupa feminina. Então, são coisas que foram impostas sobre a gente. E aí dá pra gente falar até sobre aquela frase da Simone de Beauvoir, que é muito polêmica e que muita gente conhece, que é: não se nasce mulher, torna-se. Por quê? A gente nasce com o cromossomo sexual, mas a gente não nasce com o gênero imposto sobre a gente. A gente não nasce com um padrão de feminilidade imposto sobre a gente, entendeu? E aí o padrão é a feminilidade mais a estética. Então, qual que é a estética hoje? É o cabelo liso, é a pele branca, é ser magra, e mais a feminilidade, né? E isso junto cria o padrão da mulher de hoje em dia. Então, é importante a gente conhecer. Eu reconheço que eu desempenho a feminilidade e que eu fui ensinada isso. Se eu fosse ensinada de outra forma, eu não seria assim. Mesmo gostando de desempenhar a feminilidade, usar maquiagem, usar roupa feminina, eu reconheço que isso foi imposto sobre mim. E muitas coisas foram impostas sobre nós. E aí é importante a gente reconhecer o que foi imposto e a gente ver se isso é saudável e se isso é aceitável. Sempre, né, estudando e percebendo a sociedade como um todo pra gente saber o que a gente realmente defende, né? Do que a mulher
que rejeita a feminilidade, não quer ficar pintando a unha, a mulher que não quer ter o cabelo comprido, que não gosta de passar maquiagem, que não gosta de usar salto alto, ela fala, então se você quer ser homem, seja homem. Ué, mas a mulher não quer, ela só não quer ter essas coisas, e daí? Não tem problema nenhum. Ela não se torna menos mulher por não querer usar a feminilidade. Quem usa a feminilidade, quem gosta, não se torna mais mulher por isso também, entendeu? Todo mundo tá ali no seu direito de usar, de não usar. E outra coisa importante, fala assim, eu uso batom vermelho e isso é porque eu sou feminista. Um dia, realmente, as mulheres foram impedidas de usar batom vermelho, mas hoje em dia, não. Inclusive, hoje em dia, a mulher que usa batom vermelho é exatamente a mulher que o homem vai procurar com seu olhar predatório, né? Então, a gente usar batom, usar salto alto, você pode usar o que você quiser, usar saia, usar short. Não usar, você pode usar o que você quiser, mas não vamos colocar isso, eu faço isso como um ato feminista, porque não é. Porque ele não vai ir contra, não vai tirar o homem da zona de conforto dele. Então, tem algumas coisas que não te fazem ser... Você pode fazer mesmo, mas não declare isso como um ato feminista, que não é. E é importante a gente não confundir isso, né? Porque senão o feminismo realmente perde a razão de existência, se multiplica em várias coisas e no final das contas não tem nenhuma essência em si, não tem nenhum significado, né? Só pra gente contextualizar, onde nasceu o feminismo liberal, né? Eu dei uma olhada, nasceu junto com a corrente liberalista, óbvio, na oposição das monarquias. Só que quem criou isso? Vamos sempre lembrar que foi um homem hétero, nesse caso, o burguês. Então, vamos sempre colocar ali que apesar de ter sido o liberalismo que criou lá direitos humanos do cidadão e do homem, tá? Porque a mulher não importa muito, a mulher é só a consequência. Então, eu acho importante a gente colocar isso. Apesar de no começo o liberalismo ter sim sido uma ideia de inspiração para as mulheres começarem a pensar na sua própria liberdade, o liberalismo preza o individualismo. Ter o feminismo como um movimento individual é uma hipocrisia imensa, né? Porque, só pra você pode muito ser que você goste de usar salto, mas isso não significa que todas as mulheres tenham que usar salto, que isso é o salto da evolução feminina. Que não é como a sociedade enxerga melhor a mulher. O contraponto marxista, que é real. O liberalismo, ele desconsidera as estruturas que a gente vive e cresce na sociedade, né? As nossas experiências, as nossas memórias, consequentemente os nossos aprendizados são totalmente individuais, porque cada um interpreta as coisas de uma maneira de acordo com as suas vivências, com as suas experiências de vida. Então, eu, como mulher, mas como mulher branca que tem condição financeira, tenho uma interpretação das coisas. Um homem branco tem outra interpretação das coisas. Um homem negro tem outra interpretação das coisas, de acordo com como a sociedade trata cada uma dessas pessoas. Então, a gente não pode esquecer isso. E o liberalismo esquece dessa questão de que cada um tem as suas exceções, né? Tem os seus pontos ali, as suas individualidades. Ele trata cada um como o mesmo indivíduo e cada um que lute por si, mas cada um que lute por si esquecendo que tem as desigualdades dentro da maneira como a sociedade trata a gente. Então, o liberalismo fala muito, a gente tem a liberdade de escolha, mas não, a gente não tem. É o que a Mi falou. As mulheres nascem sem ter noção dessa liberdade da escolha, da feminilidade. De que eu posso usar a feminilidade, que eu posso apropriar disso e que eu posso não. E que eu sou mulher de qualquer maneira. Ali, essa liberdade de escolha vai vindo conforme a gente vai tomando consciência da situação. Que é um passo, inclusive, do Marx, né? Para chegar à conscientização. Mas isso vem também com opressão, né? Porque nenhuma mulher, homem, mulher, negro, ou o gay, o bi, o trans, que se sai desse padrão que é esperado por ele é bem tratado na sociedade. Ele é muito mais oprimido, inclusive. A gente vê apanhando na rua, por quê? Xingando, por quê? Não é porque tá seguindo o padrão que o homem branco, rico quer. O que ele reivindicava? O direito ao voto e o direito à vida pública pelas mulheres, né? Só que mulheres são essas? Mulheres brancas. Porque era um momento em que a escravidão existia e as mulheres negras não tinham nem a própria liberdade, assim. Então, era um feminismo que defendia pura e somente o direito das mulheres brancas, né? O direito ao voto.
Então, eu acredito que hoje não tem como a gente acreditar num feminismo liberal. Um feminismo que só acredita na liberdade individual da mulher. Sendo que o coletivo é tão grande e a gente tem que reconhecer muitos dos nossos privilégios. Nós, como mulheres brancas, a gente tem que reconhecer que a nossa luta é muito diferente da luta de mulheres negras, mas isso não faz da gente mais feministas do que elas, ou elas mais feministas do que a gente. A gente tem que reconhecer todas as diferenças, todas as desigualdades sociais, todas as desigualdades de raça, levar isso em consideração na hora da luta, na hora da reivindicação de direitos, né? Porque a gente tem muito privilégio hoje e muitas mulheres não têm. Então é muito importante a gente reconhecer isso também, né? Reconhecer também o quanto o feminismo liberal tem muitas armadilhas, né? Uma delas mesmo é a própria liberdade sexual, né? O que é liberdade sexual? É a liberdade da gente fazer sexo com quem a gente quiser? Tipo, isso a gente já pode fazer, mas a gente acaba se objetificando por vontade própria. E entra muito na questão que a gente já comentou sobre postar foto de biquíni, postar foto pelada, tipo, é meu corpo, minhas regras. Mas é tão maior do que isso, tipo, a gente não percebe que a gente acaba favorecendo os homens, ajudando eles de alguma forma, e o objetivo do feminismo não é esse, igual a Mi falou. Por isso que o feminismo liberal hoje, por muitas feministas, inclusive eu, inclusive a Mi com certeza, não é considerado feminismo. Quando a gente entra nessa vida de feminismo, por exemplo, que lá para os 13 anos eu entrei, e a gente vê como o feminismo liberal ele é atraente, né? Porque a gente lê, a gente pensa, nossa, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso ficar com quem eu quiser. Mas aí, quando a gente vai crescendo e a gente vai conhecendo as teorias, a gente percebe que não é só isso. Que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente defende, principalmente meninas jovens, né? Que acabam vendendo o seu corpo de graça, por vontade própria, e só favorece o patriarcado e o machismo, e é muito importante a gente reconhecer isso. Exatamente. E ele se torna atraente, né? Porque é muito mais fácil seguir o que já é o conforme, o que já é o que você faria, e falar que é feminismo, que você tá indo contra os padrões, do que na verdade o que seria mesmo, né? O que é o mais difícil mesmo de fazer. Então a gente vai indo nessa onda e fala, não, é isso mesmo, eu posso ficar com quem eu quiser. E você pode mesmo, mas aí o cara vai chegar pra você e falar assim, mas você não fica com quem você quiser, numa desculpa pra você ficar com ele. Às vezes você não quer. Mas aí ele tá usando essa desculpinha e você fala assim, é verdade, então eu vou ficar. E aí ele tá tirando vantagem de você com o feminismo liberal, que não favorece as mulheres. Nesse caso, acho que ficou bem explícito quem favoreceu, na verdade, né? Que a gente não olhar as mulheres, a gente tem que enxergar todas as individualidades e como cada uma é e de acordo com cada estrutura da sociedade e juntar tudo isso no feminismo. Não adianta eu falar assim, então, eu posso fazer com quem eu quiser, eu posso vender meu corpo se eu quiser e lutar por isso. Eu luto pelo direito das mulheres venderem o corpo. Tem mulheres que querem vender o corpo e que, apesar de, na minha visão, elas não estarem totalmente cientes e terem toda essa questão do patriarcado enraizado, enfim, quão mínima é a porcentagem dessas mulheres. E depois que essas mulheres entrem nesse mercado de pornografia, por exemplo, quantas delas querem sair? Quantas delas se sentem incomodadas? Então a gente tem que pensar nisso. A pornografia para todas as mulheres, numa totalidade, num geral, não é positivo. O feminismo pode nos fazer bem no nível individual. Então ele pode agir bem na minha autoestima, eu posso me sentir bem. Quando eu falo para um menino, eu não quero ficar com você, e eu não quero, e o meu não tem que ser respeitado porque a minha vontade importa, isso é ótimo, isso me faz me sentir bem, me faz ter o controle da minha vida, do meu corpo, das minhas vontades. Só que isso não é sobre mim. É importante eu saber disso. Apesar de me fazer bem, de me favorecer, não é só sobre mim. Envolve todas as mulheres, em todas as suas diferenças, e às vezes envolve sim o Estado. Às vezes, muitas vezes, inclusive. Esses preconceitos, todos, inclusive, só são instituídos, só são tão generalizados na sociedade porque o Estado sempre perpetuou. Desde o começo dos tempos até hoje, o Estado e as autoridades maiores perpetuam isso, né? Só queria recomendar 2 livros que eu tenho aqui sobre o assunto.
assunto. Um deles é esse aqui, o Feminismo para os 99%. Ele é sobre o feminismo marxista. Esse livro é muito bom, ele fala sobre a questão negra no feminismo, sobre a questão do capitalismo no feminismo, sobre a questão LGBT no feminismo. E, aliás, ele tem um capítulo falando sobre como o feminismo liberal é falido, né? E, enfim, eu recomendo muito esse. É esse aqui, que é Mulheres, Raça e Classe, e o título já fala por si, né? Então, é sobre o feminismo num parâmetro de raça e classe, que é um parâmetro gigante, assim, que a gente tem que levar em consideração. Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha iluminado a cabecinha de vocês, que vocês tenham aprendido, que estimulem vocês a procurar mais, a estudar mais, porque esse estudo que eu fiz foi 1 semana e meia de estudo e me ensinou tanto, e eu vou continuar aprendendo, vou continuar tirando todas as minhas dúvidas. Eu acho importante a gente se conscientizar e se movimentar para fazer diferente, né? Eu falei no outro vídeo, não adianta só a gente olhar, ver que tá ruim e falar, ah, tá bom, e não fazer nada. Não vamos fazer, sabe? A gente deu vários exemplos aqui, conforme a gente foi falando, de como a gente pode se informar, de como a gente pode mudar, de como, por exemplo, clássico, se uma mulher falar pra você está sendo machista, você está sendo machista. Ah, mas não, pode não ter sido sua intenção. Pode não ter sido mesmo. E você pode nunca mais cometer esse erro. Você pode realmente não tratar as mulheres mal, você é uma pessoa incrível, mas tá enraizado na nossa sociedade. Então, se uma mulher chegou e falou pra você revê, é só isso. Você revê e fala, meu, desculpa, como eu posso melhorar? O que eu fui? Me explica direitinho. E todo mundo vai ser melhor, entendeu? Faz bem pra alma, faz bem pro coração, faz bem pra tudo. E faz bem, acho que a gente praticar a nossa empatia com pessoas que não sofrem o mesmo que a gente, ou mais ou menos. Acho que a gente sempre tem que olhar ao lado do outro e perguntar como eu posso ajudar na sua luta, no que vai te fazer ter uma vida melhor, e pensar que você também gostaria da ajuda dessa pessoa no momento que lhe é conveniente, né? Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, comentem coisas maravilhosas sobre a mim. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, inclusive, se vocês quiserem seguir, conversar com ela, conversar comigo. A gente sempre vai estar super disposta a falar todos os assuntos, dúvidas, enfim. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas ou quiserem o assunto de um vídeo, comenta, deixa nos comentários que a gente vai fazer, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês semana que vem. Beijo! Beijo!